Olá, meu nome é Fernando, eu sou professor FEITEP e hoje eu vou te mostrar como utilizar um procedimento para resolver os problemas matemáticos da sua vida com muito mais facilidade. Então esse vídeo é para você que tem dificuldade de resolver os problemas matemáticos e que não sabe direito por onde começar, que ao ler um exercício não consegue entender direito qual é o primeiro passo que você tem que dar. Então, nós aqui da FEITEP, junto com a nossa equipe pedagógica, formulamos esse roteiro, que é um procedimento de análise e resolução de problemas, no qual o aluno pode se basear para conseguir partir da interpretação do problema até chegar à resolução correta do cálculo e, principalmente, chegar tendo um nível de certeza. Chegar sabendo que fez o procedimento correto, sabendo que fez o passo a passo. Ele parece meio procedural na primeira vista, parece meio rígido, mas ele vai ser muito útil depois de algumas vezes que você utiliza ele. Ele passa a fluir muito naturalmente e ele pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, como eu vou falando para vocês aqui na sequência. Então, tanto em matérias que vão de física, mecânica dos sólidos, hidráulica, todas elas a gente pode utilizar esse procedimento e demais matérias que envolvam situações de problema. Então, primeiro eu vou explicar cada uma das etapas e depois a gente resolve junto essa situação problema. Então, qual é o primeiro passo quando você se depara com um problema matemático que envolve esses dados e que precisa que você faça um cálculo para chegar na resposta? Então, a primeira coisa a se fazer é colocar os dados em evidência. Por que que isso é tão importante? Quando você lista os dados do problema, você resume o exercício em poucas linhas. Então, se por algum motivo você não for terminar a resolução desse problema agora, como numa prova que tem múltiplas questões, você pode tranquilamente ir para outro exercício e depois voltar nele sem a necessidade de ter que ler novamente a questão toda. Isso parece simples, mas vai ter um grande impacto no seu desempenho durante a prova, porque essa necessidade de ler novamente consome energia, faz com que seu cérebro fique mais cansado e que você perca desempenho durante a prova. Então, quando você faz esse processo, resume a informação que você tem que ler e você se economiza para você conseguir se manter mais focado durante mais tempo na prova. O segundo passo consiste em verificar as unidades de medida. Aqui, note que a gente não colocar as unidades de medida no sistema internacional, como aparecem em outras metodologias. Aqui, consiste em você verificar se elas são compatíveis. Então, se tem alguma dimensão que está em metro, todas as dimensões de comprimento também têm que estar em metro. Se tem uma delas que está em quilogramas, todas têm que estar em quilogramas. E aí você já faz essa adequação. Se o exercício te traz um comprimento em metros e o outro em quilômetro, você vai converter para que for mais favorável. Como normalmente a gravidade ela vem em 10 metros por segundo ao quadrado, recomendo que converta para metro. Mas se for um exercício que não envolva isso e for mais fácil, converta para quilômetro sem problema algum. No terceiro passo, determinar a equação. Nessa fase, eu só vou passar superficialmente para vocês agora, mostrando que ela tem duas origens. A primeira consiste no que vocês estão bem acostumados, que é um formulário. Então você busca no formulário essa equação e aplica ela na resolução do exercício. Contudo, nós apresentaremos uma aula especificamente sobre determinação da equação baseado no princípio da análise dimensional. E aí nós vamos mostrar para você que você não precisa depender do formulário para resolver os seus exercícios. O que é muito válido quando você vai fazer uma prova de um concurso, quando você vai resolver uma questão de vestibular, enfim. Ou até mesmo quando você for resolver uma situação do seu dia a dia, que você não vai estar, então, com esse suporte, com esse material de apoio. Então, na etapa de determinação da equação, hoje a gente já vai abordar uma equação pré-estabelecida, mas na aula específica nós vamos explicar de onde elas vêm. Dando sequência, nós recomendamos que você isole a variável de interesse dessa equação. Um exemplo bem interessante sobre isso é o exemplo visto em hidráulica. Em hidráulica se utiliza a equação de Manning para calcular a velocidade de escoamento em um canal.
Isso vai ser visto depois, novamente, nas disciplinas de saneamento, em todas as disciplinas que envolvam escoamentos livres, escoamentos não expostos a pressões maiores que a pressão atmosférica. Então, a equação de Manning, ela descreve que a velocidade média de um escoamento, ela é dada por 1 sobre o número de Manning vezes o raio hidráulico da tubulação, elevado a 2/3, vezes a inclinação do fundo, elevado a 1/2. Não se assuste com a primeira impressão que você tem dessa equação. Nós escolhemos essa equação justamente por ela ter vários elementos que é interessante com que você relembre e saiba como abordar eles. No caso, expoentes, fatores que estão sendo divididos e como que isso vai ser explorado. O que normalmente acontece? É possível que o seu professor ou a questão em si peça para que você calcule a inclinação do fundo do canal. Vejam que se eu, ao invés de isolar a variável de interesse, eu substituo aqui os dados do problema, eu vou ter que ficar trabalhando com o número de Manning, por exemplo, ele está aqui no denominador. Eu vou ter que passar ele para o outro lado. E nesse processo que a gente vai chamar por enquanto de passar, que eu já vou explicar para vocês que não é o termo mais correto, você vai ter que estar trabalhando com um número que tem 4 casas normalmente. Então o número de Manning ele é em torno de 0,0018 ou 0,010 segundo elevado a 1/3 por metro. Então é uma quantidade de informação muito grande que você tem que ficar trabalhando e manuseando. Então o que a gente recomenda? Que primeiro você isole a variável de interesse, que você vai estar trabalhando com uma quantidade menor de informação. E esse processo pode ser feito com esse passo a passo que eu vou te mostrar agora. A gente aprende durante o ensino fundamental e ensino médio que se ele está dividindo, ele passa multiplicando, como se isso fosse algo mágico. Isso talvez até afaste um pouco mais as pessoas da matemática. Acha que isso tudo é complicado. Mas eu mostro para vocês que é bastante simples, porque todos nós sabemos o que significa esse sinalzinho. Esse sinal, ele corresponde a uma igualdade. Então, se há uma igualdade, tudo que eu tenho à esquerda dele tem que ser necessariamente igual a tudo que eu tenho à direita. Então, eu posso considerar isso aqui como uma balança. Ou seja, o que eu faço de um lado da equação, eu faço também do outro. Então, vamos lá. No lugar de eu imaginar que o número de Manning ele passou multiplicando por um fenômeno mágico, eu multiplico este lado da equação pelo número de Manning e eu também multiplico esse lado da equação pelo número de Manning. Então, imaginando uma balança, o que eu fiz desse lado, eu fiz desse também e a condição de igualdade permanece respeitada. E aí é simples eu imaginar que o número de Manning dividido pelo número de Manning é igual a 1. 1 é o termo neutro de uma multiplicação, então ele deixa de aparecer. Vejam como o contrário também funciona muito bem e vai fazer com que você nunca mais erre esse tipo de coisa. Então, se eu dividir este lado aqui da minha equação pelo raio hidráulico elevado a 2/3 e o outro lado da equação também, eu vou conseguir isolar, então, deixar sozinho o meu termo de inclinação do fundo. Então, reescrevendo essa equação, ela vai aparecer da seguinte forma. O número de Manning vai ser igual à velocidade média dividido pelo raio hidráulico elevado a 2/3. Isso tudo vai ser igual à inclinação do fundo elevado a 1/2. Observem que aqui a gente já quase isolou o termo de interesse, mas ele ainda está elevado a uma potência. Acreditem, nessa fase ainda ocorrem muitos erros. Por quê? Agora, para eu deixar esse termo que está elevado a 1/2 sem esse expoente, eu devo fazer uma raiz desse valor ou elevar esse valor ao quadrado. Isso ainda confunde bastante. O fato de a inclinação do fundo estar elevada a 1/2 significa que a inclinação do fundo elevado a 1/2 é igual à raiz da inclinação do fundo. Então, a operação inversa disso aqui que eu tenho que fazer é elevar ao quadrado.
Então, se eu elevo esse lado da minha equação ao quadrado e este lado da minha equação ao quadrado também, finalmente eu consigo isolar o meu termo inclinação do fundo, que vai ser dado pelo número de Manning vezes a velocidade média, dividido pelo raio hidráulico elevado a 2/3, tudo isso aqui ao quadrado vai ser igual à inclinação do fundo. Acreditem, acontece muito de a gente encontrar resultados com raiz, pela confusão de que estar elevado ao meio e aquela ideia de que se está de um lado passa multiplicando, do outro passa dividindo, aqui está no expoente vai passar como raiz? No caso, a gente tem que tomar esse cuidado. Tendo explicado isso aqui, pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco complexo, mas imaginem se no lugar de eu ter trabalhado com essas variáveis, eu estivesse trabalhando com números quebrados, eu estivesse trabalhando com números com 4 ou 5 casas decimais. Cada vez que eu fiz uma dessas etapas, que eu simplesmente passei um número para cá, eu estaria passando uma quantidade de informação muito maior. Dito isso, vamos à próxima etapa, que é resolução das unidades de medida. Por que a gente resolve antes as unidades de medida? A resolução das unidades de medida vai permitir com que você verifique se o seu cálculo está correto. Então, trabalhar algebricamente vai permitir com que você tenha certeza do que você está fazendo. Isso vai fazer com que durante a prova, quando você fez o cálculo e chegou na unidade de medida correta, além de chamar a atenção para possíveis erros que você tenha cometido, também vai trazer uma questão de segurança para você no quesito de realização da prova. Então você vai se sentir muito mais confiante a partir do momento que você chega no resultado do exercício com uma certeza de que esse valor está correto. Então isso também vai ser um fator que vai influenciar diretamente no seu desempenho na resolução desse tipo de avaliação. E por último, vejam que a última etapa é a resolução do cálculo, da parte numérica, da parte propriamente dita matemática. É importante que nós ressaltemos isso aqui e também apresentaremos uma aula específica sobre o uso da calculadora. Por mais simples que seja a sua calculadora, ela, dentro das calculadoras científicas, lógico, ela tem funções que muitas vezes não são utilizadas. Então, dentro delas, salvar os valores em memórias. As calculadoras normalmente apresentam de 6 a 8 memórias, então você não precisa ficar copiando o resultado de um exercício para pôr na sequência. Além do que, se você seguir essa modalidade, você consegue digitar tudo isso de uma vez só na calculadora e acaba aquela história de você perguntar para o professor: com quantas casas decimais eu preciso resolver esse exercício? Você está resolvendo com todas as casas decimais. E o único arredondamento que você vai fazer vai ser na resposta final. Isso permite que numa turma de 30, 40, 50 alunos, todos cheguem na resposta exatamente igual, porque todos seguem o mesmo procedimento. E essa resposta exatamente igual é a resposta correta e precisa. Então, esse método vai ajudar muito você a resolver esse tipo de problema. Então, vamos submeter esse método a um teste aplicando em um exercício. Então, nesse exemplo, em homenagem aqui a Newton, a gente vai fazer o cálculo de uma maçã em queda. Então, o exercício, ele pede qual a velocidade de uma maçã imediatamente antes de tocar o solo. Então, ela está em determinada altura, ela vai cair e é um momentinho antes de chegar ao solo. O que vocês vão aprender na disciplina de cálculo, que é no limite. Quando ele está no limite de tocar o solo, qual é a velocidade? Sabendo que essa foi abandonada em queda livre a 5 metros de altura. Desconsidere a resistência do ar. Nós, nessa mesma aula que eu falei para vocês de determinação de equação, a gente vai determinar a equação da resistência do ar. Vocês vão ver ela lá. Como o objetivo de hoje é simplesmente aplicar o método, a gente vai desconsiderá-la. E também consideraremos a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Observe, metros por segundo ao quadrado. Não podemos esquecer dessa unidade de medida. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo que a minha maçã está em queda livre, ela vai aumentar sua velocidade em 10 metros por segundo. Então eu abandonei a minha maçã. 1 segundo depois, a velocidade dela vai ser de 10 metros por segundo. No segundo seguinte,
vai ser de 20, depois 30 e assim sucessivamente. Então, vamos aplicar o nosso método. Primeiro, colocar os dados em evidência. Primeiro dado que eu tenho lendo o exercício é que ela foi abandonada a uma altura de 5 metros. Então, o meu H é 5 metros. O segundo dado que eu tenho é a gravidade, que ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você observa esse exercício a primeira vez, realmente é difícil de entender como é o procedimento para eu chegar nessa resposta. Muitos alunos relatam que sentem que falta alguma coisa, que falta informação porque tem uma quantidade muito pequena de dados. Primeira coisa que vocês vão observar aqui. Tenho esses dois dados e o exercício me propõe a busca da velocidade. Então eu coloquei tudo que eu tenho em evidência. Vejam que a altura ela está na dimensão metro. A gravidade também está na dimensão metro. Então os dois comprimentos são compatíveis. Se eu busco a velocidade e eu sei que a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo, eu preciso observar que a gravidade está na dimensão tempo. A dimensão tempo da gravidade está em segundos. Então, eu sei que a minha velocidade ela tem que estar em metros por segundo se eu for trabalhar com essas unidades. Então, se você, ao resolver o cálculo, chegou em metros por segundo, muito provavelmente você acertou. Se não, você verifica e procura onde foi que você errou. Então, nós colocamos os dados em evidência, verificamos que as unidades de medida são compatíveis. Metro, 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 segundo, segundo. Não tem nada aqui que esteja incongruente. Nós logo apresentaremos uma aula de conversão de unidades de medida, que também é um dos fatores que fazem com que os alunos acabem cometendo alguns erros, e nós estamos trabalhando justamente nisso de forma a evitá-los. Então você vai ter uma aula especificamente sobre unidades de medida, vai aprender a fazer essas conversões de um jeito extremamente simples e que não envolve nenhum tipo de decoreba. Vai ser simplesmente a metodologia de matemática sendo aplicada de tal forma que você não terá dúvida na hora de fazer essas conversões. Dito isso, vamos à etapa de determinação das equações. Então aqui a gente vai usar duas equações para determinar qual vai ser essa velocidade. Primeiro, a gente vai partir de um princípio físico, que é o princípio da conservação de energia, já proposto lá por Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu digo que a energia inicial, ela tem que ser igual à energia final. Princípios de conservação, eles são ótimas muletas, ótimos atalhos, ótimas ferramentas para que você resolva problemas matemáticos. Nós podemos utilizar o princípio da conservação de energia para resolver problemas de física, conservação de volume ou de quantidade de matéria para cálculos de mecânica dos fluidos quando não tiver variação de pressão e temperatura, conservação de massa, quando a gente estiver trabalhando com variação de pressão e temperatura, ou cálculos de engenharia química, que envolvem vários outros fatores, como a reação química. Dito isso, nós precisamos entender quais são as energias que estão presentes nessa situação. Então, na situação inicial, eu vou ter energia potencial inicial, que é a energia potencial é a energia de altura, então quanto mais altura eu vou conferir no meu objeto, mais energia potencial eu estou acrescentando a ele. E eu também vou ter energia cinética, que energia cinética é energia de movimento, então ela depende da velocidade. Então a energia potencial inicial mais energia cinética inicial, elas serão iguais à energia potencial final mais a energia cinética final. Dito isso, nós vamos trabalhar muito mais a determinação dessas equações, mas partindo do princípio que você tem um formulário, no formulário ele aparecerá que a energia potencial ela é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia cinética ela vai ser dada
pela massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Nós vamos encontrar essas equações nessa aula específica aqui. Hoje, o nosso objetivo, então, é apenas utilizá-las. Veja como você precisa entender o problema, interpretar o problema para conseguir chegar no resultado. Nessa situação inicial, que é quando a maçã ainda está lá no alto, a 5 metros de altura, então partindo que nós já conhecemos que a energia potencial ela é resultado da massa multiplicado pela gravidade vezes a altura que esse objeto se encontra, e que a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, e aplicando esses dois conceitos de energia que ou serão apresentados no formulário ou vocês vão deduzir, nós chegamos à seguinte situação, quando colocamos ele dentro do princípio da conservação de energia, que a energia inicial é igual à energia final. Então, a massa vezes a gravidade vezes a altura vai ser igual a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, já que na situação inicial nós não temos energia cinética e na situação final nós não temos energia potencial, porque no início o objeto está parado e no final esse objeto está tão próximo ao chão que a gente considera como zero. Dito isso, observem que nós temos a massa dos dois lados da equação, mas o exercício ele não nos apresenta a massa. Mas a partir dessa análise de isolar a variável de interesse, que é velocidade, vocês verão o que acontece. Então, na direita da minha equação, eu tenho velocidade. Então, se eu dividir esse lado da equação por massa e eu dividir esse lado da equação pela massa também, massa por massa é igual a 1, massa por massa é igual a 1. Vejam que a velocidade final não depende da massa. Diferentemente, inclusive, do que os gregos acreditavam. Agora basta eu isolar a variável de interesse, que é a velocidade. Então, se nesse lado da equação ela está no denominador, eu vou multiplicar por 2. Desse lado da equação eu tenho que fazer a mesma coisa para que mantenhamos o princípio do equilíbrio proposto pela igualdade. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1 e nós chegamos que 2 vezes a gravidade vezes a altura é igual a velocidade ao quadrado. Novamente, como nós apresentamos aqui em cima, qual é a operação inversa ao expoente 2, ou elevar ao quadrado? É a raiz. Então eu aplico raiz deste lado da equação e raiz deste lado da equação, e nós chegamos que a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura do corpo vai ser igual à velocidade que ele chega no solo. E aí, finalmente, nós poderemos resolver esse problema. Então, agora, nós partiremos para as etapas seguintes, que é colocar os dados dentro do problema para que eu possa resolver as unidades de medida. Então, vamos lá. A raiz de 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes a altura, que é de 5 metros. Isso tudo vai ser igual à minha velocidade. Observe a resolução das unidades de medida. A unidade de medida eu vou ter raiz de metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Ambos dentro dessa raiz. Então ela tem que pegar todo aqui o sistema. Então eu sei que a minha resposta, metro quadrado na raiz, é metro. Segundo ao quadrado na raiz é segundo. Então, mesmo eu sem conhecer o resultado final dessa minha equação, eu sei que ele já está correto, porque está em metros por segundo, como eu havia predito lá no começo. Então, agora eu resolvo a parte matemática, que é 2 vezes 10 vezes 5. Então, 2 vezes 10 é 20, vezes 5 a gente tem, então, que a velocidade vai ser igual a raiz de 100. A velocidade, então, é igual a 10. Ou seja, 10 metros por segundo que eu tinha calculado antes. Então, eu chego na resposta, sendo que a única conta
que eu fiz ocorreu nessas últimas etapas aqui. A única vez que eu precisei pegar uma calculadora para resolver o meu exercício foi aqui no final. E todos vocês vão conseguir chegar exatamente nesse mesmo valor com o mínimo esforço. Espero que esse procedimento sirva muito para vocês. Esse procedimento tem me ajudado na resolução dos exercícios e tem ajudado muitos dos nossos alunos aqui da FEITEP a conseguir resolver suas provas, a conseguir aprender e a conseguir absorver muito mais as matérias disponibilizadas pelo nosso professor. Então, estamos terminando esse vídeo, mas nós não vamos parar por aqui. Eu prometi muitas aulas para vocês, eu espero que vocês nos acompanhem nas mídias da FEITEP e aos poucos eu vou cumprindo todas essas promessas que eu fiz para vocês. Contudo, eu espero que vocês me retribuam com um like e se inscrevam no canal.